Boa noite, irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor. Boa noite aos irmãos que aqui estão, Ministério de Louvor, Pastor Marcos. Nós estamos aqui nesta noite para louvar e adorar ao nosso Deus. É uma noite alegre, uma noite de festa, uma noite de ceia do Senhor. E por isso estamos alegres. Por isso podemos dizer como o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. É muito bom estarmos aqui. Acredito que os irmãos devam estar todos com saudade, querendo estar aqui na casa do nosso Deus para louvá-lo, para adorá-lo, para estarmos em comunhão. Mas o momento não permite, tenhamos paciência que o momento certo vai chegar. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos começar este culto orando ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe, para que Ele aceite a nossa adoração, para que Ele esteja aqui conosco, Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui na sua casa, para te louvar, para te adorar. Abençoa os irmãos que ministrarão louvores ao Senhor de adoração. Abençoa o pastor Marcos, usa o teu servo, ó Deus, para que ele seja um canal para nos abençoar, para abençoar todos os irmãos que estão na sua casa, participando deste culto. Em nome de Jesus, amém. Continuando este culto ao nosso Deus, vamos passar para um momento de confissão. Pedir que os irmãos abram sua Bíblia no Salmo 32. Vamos ler o Salmo 32 até o versículo 5, de 1 a 5. Os irmãos podem abrir suas Bíblias para ver o que o nosso Deus tem para falar conosco. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos confessar ao nosso Deus os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. Vamos passar alguns instantes em oração, e logo em seguida eu vou orar. Obrigado, Senhor, porque podemos confessar ao Senhor os pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros. Pedimos que o Senhor esquadrinhe os nossos caminhos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados pela sua infinita misericórdia. Nós te louvamos, te adoramos, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Ainda continuando, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 135, é um momento que vamos passar a louvar ao nosso Deus nessa noite, junto com os irmãos do louvor. Eu vou ler o Salmo 135 até o versículo 3, de 1 a 3. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. É por isso que nós vamos louvar ao nosso Deus nessa noite, porque Ele é bom, porque é agradável cantar louvores a Ele. Nós vamos passar para o nosso irmão, que ministrará o louvor agora. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Comunhão preciosa é a comunhão desta noite. É a comunhão sua, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa.
comunhão com o nosso Deus, comunhão com os irmãos. Enquanto não estamos aqui presencialmente, estamos mesmo assim adorando ao nosso Deus. Nós vamos cantar hinos nesta noite, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Vamos louvar ao Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa na minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Esse mundo vai passar, todas as dificuldades e todas as doenças vão passar, todo pranto vai passar,
nós estamos em terra estranha, em terra alheia, mas a mensagem que vem lá dos altos céus é que possamos nos reconciliar com Deus, estar junto dEle, Ele estará junto de nós, nós nos encontraremos com Cristo. Mensagem real, hino 288. Em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, a paz eterna além. No céu tem galardão, quem frui a redenção. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e por isso nós podemos louvá-lo, bendizê-lo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com aquilo que falamos. Nós devemos adorar a Deus sempre, inclusive cantando e louvando com este hino, o hino de número 49, sempre vencendo. Vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ei-lo supremo guiando, com seu imenso poder, todos
juntos avante, pois crentes todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Podemos seguir fiéis, firmes, firmados no Senhor, junto dele, porque um dia perdidos estávamos, mas o Senhor nos achou e nos trouxe para o seu aconchego, para o seu lar, nos trouxe para junto de si. O Senhor nos ama, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus enche o coração de luz. O hino é 110, a vida com Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem-me o andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus.
atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Boa noite, meus irmãos e irmãs da IPPI. Estamos juntos em mais um domingo para louvarmos a Deus, adorarmos o nome dEle, sermos edificados pela palavra. Quero cumprimentar a todos que estão aqui também. Mais uma vez, cumprimentar o senhor Edomir e dona Elma, que são na cidade de São Luís do Maranhão, estão nos acompanhando já tem alguns domingos. Um abraço da IPPI para eles, para sua casa, para sua família. Quero convidá-los, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 13, verso 6 ao verso 11. Deuteronômio, capítulo 13, verso 6 ao verso 11. Você que está em casa, reúna a sua família, porque essa é uma palavra para as famílias da IPPI, que eu julgo ser extremamente importante para as nossas vidas, importante para a nossa vida como igreja, nossa vida como família, nosso crescimento cristão também. Convido você, então, chame as pessoas que estão na sua casa, o pessoal que está na cozinha, o pessoal que está no quarto, né? Convido-os para virem para a sala, para que os irmãos possam, então, ouvir essa mensagem. Deuteronômio 13, verso 6 ao verso 11, o texto diz assim: Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitarem em segredo, dizendo: Vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 11: E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quero convidar os irmãos, você que está em casa, você que está aqui, vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, ter esse momento de oração. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigado por esse dia que o Senhor já nos concedeu. Obrigado pelo alimento de todos os dias também. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela soberania do Senhor nas nossas lutas, doenças e aflições também, sabendo que o Senhor nos ama, apesar dos nossos sofrimentos. O Senhor está conosco, como nós já cantamos aqui, o Senhor sempre estará conosco. Em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas e nos confronte com a Tua palavra. Esteja nos transformando por meio do Teu Espírito, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor será pregada, mas só o Senhor pode nos transformar, nos mudar e utilizar a palavra para a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos e te pedimos. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a cumplicidade nos relacionamentos afetivos. Vou repetir. Pensar com os irmãos sobre a cumplicidade dos relacionamentos afetivos. Os irmãos sabem que cumplicidade é uma palavra que as pessoas às vezes utilizam como se fosse algo positivo, mas não é.
Uma pessoa cúmplice, ela faz parte do delito de outrem. Em outras palavras, ela não faz, mas ela se torna parceira, ela anui aquilo que o outro faz. Ela olha, ela observa e ela não se posiciona, ela não faz nada. Ela não fez, ela não faz, mas ela concorda, ou mesmo que ela não concorde, mas ela não toma a postura de impedir que a outra faça. Ela tem poder para fazer, mas ela não faz. Por exemplo, há vários exemplos, né, de cumplicidade na Escritura, no Velho Testamento. Por exemplo, lembro os irmãos, lembro de Adão e Eva. Estavam no paraíso, Eva é tentada a tomar do fruto proibido, e diz Larry Crabb, num livro chamado O Silêncio de Adão. Ele estava próximo a Eva quando ela foi tentada. E Adão não se posiciona, Adão não fala nada, Adão simplesmente anula o conselho da sua esposa e toma do fruto proibido. Ele se torna o quê? Cúmplice de Eva. Outra história bíblica também do Velho Testamento, em relação a Davi e seu filho Aminon. Aminon, ele estupra sua meia-irmã chamada Tamar. Davi fica sabendo de tudo aquilo. E Davi não se posiciona. Davi não pune seu filho. Davi não confronta o seu filho. Davi não fez, mas ele se tornou cúmplice do delito de Aminon. Um outro exemplo do Velho Testamento também, em relação a Jacó e a sua mãe Rebeca. Seu pai, Isaac, já estava cegueta. E Jacó, então, engana o seu pai cegueta, porque a sua mãe faz uma proposta para o seu filho Jacó. Para que ele, então, se disfarçasse do seu filho Esaú, para enganar seu pai. Ele vai, se disfarça, coloca os pelos, fingindo que era o seu irmão Esaú. Ele faz uma voz do seu irmão para enganar seu pai. E ele engana o seu pai, porque ele se tornou cúmplice da oferta iníqua, da oferta maligna da sua mãe Rebeca. Ele se torna cúmplice da sua mãe. Um exemplo clássico do Novo Testamento, melhor dizendo, que os irmãos conhecem, é o exemplo de Ananias e Safira. Onde um casal, presta atenção nisso, um casal, ele também se une para pecar. Os irmãos conhecem a história. Tinha um campo, venderam por um preço, falaram que era outro preço. E todos dois, eles concordaram em mentir. E mentiram ao Espírito Santo de Deus. Foram fulminados por causa disso. Cumplicidade nos relacionamentos afetivos. E Moisés, então, ele dá um recado para o povo de Israel que está prestes a entrar na terra prometida. Esse é o contexto. Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés, então, diz para o povo assim, que havia andado no deserto durante 40 anos. Olha, vocês entrarão na terra prometida. É uma terra que emana leite e mel. É uma terra de bênçãos. Mas é uma terra de muitos perigos também. É uma terra de muita idolatria. É uma terra de emancipação de Deus, da palavra de Deus. É uma terra onde o copo de Deus, da iniquidade, melhor dizendo, do povo daquela região ali, dos cananeus, os heveus, os amorreus, os jebuseus, eles haviam pecado tanto que o copo da iniquidade já estava cheio. E não tinha mais jeito de Deus engolir. E Deus iria então fulminar aquele povo por causa da idolatria do povo. Moisés então diz assim, cuidado com a cumplicidade nos relacionamentos afetivos. Cuidado com a família de vocês. E ele diz assim, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses. Deuses que são próximos, deuses mais distantes, em qualquer extremidade da terra. Cuidado com pessoas da sua casa. Olha só que interessante isso. Não é com gente de fora, não é com gente que você não ama, não é com gente que não tem relacionamento com você, são pessoas que estão próximas de você. O texto diz assim, que é seu irmão, que é sua irmã, que é o seu cônjuge, que é a mulher que você ama com a sua alma, ou seu amigão, ou sua amiga, gente que tem um relacionamento afetivo com você, gente que você gosta de estar perto,
Só que quando essas pessoas, elas te incitam em secreto e te incentivam a pecar, você tem que se posicionar. Moisés diz para aquele povo assim: cuidado quando as pessoas de dentro de casa se levantam e incitam você a pecar e se misturarem com esses deuses, adorar esses deuses, vocês precisam tomar uma atitude. Vocês precisam se posicionar. Vocês precisam confrontar esses que você ama, mesmo que você ama profundamente. Pode ser seu amigão, pode ser sua amiga, pode ser seu irmão de sangue, pode ser sua mulher, pode ser seu marido, mas você precisa confrontá-los. E o texto diz: dentre os deuses, verso 7, dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Aí o verso 8 diz assim: não concordarás com ele. Olha o que Moisés diz. Em primeiro lugar, então, o que nós temos que fazer em família, em relação àqueles que nós amamos de todo o nosso coração, quando eles nos incitam a pecar. E presta atenção, essas coisas são engendradas, meus irmãos, na cozinha das nossas casas, nos nossos quartos, nas nossas salas, nos nossos relacionamentos, na convivência do lar. É tudo na surdina. Você pode reparar, incitação, o que diz o texto? Em secreto. Não é nada aberto. É algo que é sussurrado nos ouvidos. É algo que é percebido, não é percebido de forma clara, mas é algo que é feito por trás das cortinas. E qual o posicionamento? Em primeiro lugar, então, Moisés diz assim: quando alguém fizer isso com você, dentro de casa, você precisa não concordar. Você precisa se posicionar e falar assim: não, não concordo com você. Você está errado. Esse seu pensamento é errado, esse seu desejo é errado, essa sua postura é errada. Em segundo lugar, ele diz assim: primeiro, não concordarás com ele. Depois o texto diz: nem o ouvirás. Olha só a sâmia. Moisés fala para o povo, diz assim: cuidado com a conversa fiada. Quando nós damos ouvidos, Gabriel, a conversas fiadas, nós estamos prestes a pecar. Do que estancarmos essas conversas, paralisarmos essas conversas e falarmos assim: não quero te ouvir. Isso está fora do script da Escritura. Eu não posso nem te ouvir. Primeiro, Moisés fala assim: não concorde, se posicione. Em segundo lugar, nem o ouvirás. Em terceiro lugar, diz o texto: não olharás com piedade. Olha só, presbítero Célio, o que o texto diz. Por quê? A nossa tendência, quando nós relacionamos com pessoas que nós amamos profundamente, é o quê? É olhar com piedade. É dizer mais ou menos assim, coloquialmente falando: coitadinho dele, está sofrendo tanto. Tadinho dele, tadinho dela. Olha só que não vou entender, eu vou compreender, deixa passar. Aí o texto diz assim: não olharás com piedade. E o texto continua, verso 8: não o pouparás. Os irmãos conhecem histórias, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, histórias de família, por exemplo, onde se encobre tudo, onde se poupa a iniquidade do filho, da filha, da esposa, do esposo, do amigão, por amor, mas um amor falso. Você poupa o outro, quando na verdade você deveria confrontar o outro. Não pouparás, diz o texto. Não, e nem o esconderás. Porque a nossa tendência também, quando nós amamos gente que está próxima de nós, gente de casa, é esconder os erros, colocar por trás, por trás das cortinas, embaixo do tapete. E o texto continua, verso 9. Mas certamente o matarás, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o contexto. Deus havia libertado o povo do Egito. Deus havia libertado o povo da idolatria. Iria introduzir o povo numa terra que manava leite e mel, chamada Terra Prometida.
Um povo que deveria ser santo, com outros valores, outros conceitos, outro tipo de comportamento, como nós cantamos aqui. E Deus, Ele alerta então o povo dele, dizendo assim: cuidado com os relacionamentos afetivos, cuidado com a cumplicidade dos relacionamentos afetivos, que isso pode destruir vocês. E trazendo para nós hoje, como igreja, não é assim? O que adianta, meus irmãos, presta atenção nisso, você que está em casa, nós pregarmos, anunciarmos o Evangelho, se em casa nós poupamos, nós escondemos, nós não nos confrontamos, nós deixamos passar, nós nos poupamos por amor. Mas um amor que não vem de Deus, um amor que é autorreferente, um amor que quer se preservar. Por isso que muitas vezes a igreja não muda. A igreja não é transformada. Porque aquilo que sai do púlpito não tem uma reverberação em casa. Porque as coisas são escondidas em casa. Ou no sentido mais lato, escondidas perante os amigos. Onde você poupa o seu amigo, ao invés de você confrontar o seu amigo. E a sua amiga também. O texto diz assim: mas certamente o matarás. Verso 10, apedrejá-lo-ás até que morra, pois procurou apartar do Senhor teu Deus, tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a gente precisa fazer uma transposição hermenêutica aqui. Haviam 3 tipos de lei: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei cerimonial, ela se findou em Cristo, onde o real chegou e as sombras se findaram. A lei civil, ela se findou em Cristo, porque nós hoje vivemos a igreja, formada por judeus e gentios. Então a lei civil que era para Israel não é para hoje. Mas antes era assim. Teriam que apedrejar mesmo aqueles que eram de casa, que procuraram apartar o povo de Deus do próprio Deus. Mas fazendo essa transposição, eu quero convidá-los então para abrirmos lá em Efésios, porque a lei moral ela continua. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 11. Olha só o que o texto diz. Efésios capítulo 5, verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você não tem que pegar seu filho e matá-lo. Você não tem que apedrejar a sua esposa, seu esposo, seu amigo. Mas o que você tem que fazer hoje? Você tem que confrontá-lo. Você tem que não ser cúmplice. Você tem que tomar uma postura de vida perante os seus. Vamos lá também, abre a sua Bíblia, volta um pouco aí, Gálatas capítulo 6, verso 1. Você que está em casa vai ter a legenda aí no vídeo. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Antes apedrejava. Hoje, em casa, o que você tem que fazer? Você chama no canto e diz assim: você está errado. Isso não é de Deus. Mas com espírito de quê, Gabriel? De brandura. Por quê? Porque você é um pecador. E pode incorrer no mesmo erro. Então você confronta, mas confronta com graça, confronta com amor aqueles que estão na sua casa. Muito bonito isso. Mas você não deixa passar. Você não poupa. Você não esconde. Você não deixa para lá. Mas você se posiciona dentro de casa. Para quê? E nós vamos ver no fim isso. Quais as lições que isso nos ensina para a nossa casa e para a nossa vida como igreja.
Agora a pergunta é, antes de nós finalizarmos, por que que nós não agimos assim em família? Por que, presbítero Sérgio, nós não agimos assim? Felipe, nós não agimos assim? Marcelo, que está aqui, nós não agimos assim? Você que está em casa, por que que você não age assim em casa? Muitas vezes. Nós podemos elencar duas coisas, pelo menos. Primeira, é que às vezes, meus irmãos, nós temos medo da perda relacional. É mais ou menos assim, não vou falar nada não, porque a gente está tão bem. Está tudo tão bem em casa. Deixa para lá. E isso, olha só, isso se estende à igreja, porque a igreja é formada por famílias. A essa cultura de esconder, essa cultura de poupar, essa cultura de deixar para lá, essa cultura do não confronto, isso invade a igreja, porque a igreja é formada de famílias. Aí nós repetimos isso como igreja, a gente poupa, a gente não confronta, a gente ouve da conversa, ouvidos da conversa fiada, porque nós não queremos perder relacionamentos bons que nós temos. Nós temos medo da perda relacional. Em segundo lugar, também, no fundo, é porque nós desejamos uma paz a qualquer preço. Nós não devemos desejar uma paz a qualquer preço. Isso não vem de Deus, isso não é bíblico, isso foge das Escrituras. Deus deseja paz no meio do povo dele, mas uma paz fundamentada na verdade. Não existe paz verdadeira sem a verdade. E precisamos nos firmar nisso. Agora olha só o que acontece quando o povo de Deus se posiciona, quando o povo de Deus não esconde, quando o povo de Deus, ele faz aquilo que tem que fazer. Vamos lá, Deuteronômio 13, vamos voltar para o texto. Verso 11, para nós terminarmos. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Olha o que acontece quando nós nos posicionamos em casa. E no sentido mais lato, quando nós nos posicionamos na igreja. Em primeiro lugar, a verdade do Evangelho, ela será ouvida à distância. O temor de Deus se firmará no povo de Deus. Quando nós nos posicionamos, a verdade vai ser ouvida à distância, e o temor de Deus invadirá a igreja. Haverá esse santo temor às coisas de Deus, ao reino de Deus, à palavra de Deus. Por quê? Porque há um posicionamento do povo dele, isso dentro de casa e na igreja também. Então, incentivo você que está me ouvindo aqui. De repente, você tem que ter uma conversa séria com as pessoas que convivem com você dentro de casa. Porque você sabe o que está acontecendo e não faz nada. Você não se posiciona. Você poupa, você esconde, você dá ouvidos à conversa fiada. Em segundo lugar, segunda lição também, quando nós nos posicionamos pela verdade, é que o pecado se estancará no seio da casa, da família e da igreja. Finalzinho do verso 11, o texto diz assim: e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. É mais ou menos assim, meus irmãos. Não tem uma roda de amigos, de amigas, onde a fofoca começa? Aí quando um chega e diz assim: vamos parar com isso? Não estou gostando dessa conversa. O que acontece? A fofoca acaba. Porque as outras pessoas, elas sabem que elas estão erradas.
Só que alguém tem que se posicionar. Alguém tem que falar. Igual a metáfora de Blaise Pascal, de um barco cheio de pecadores. E esse barco, esse navio, está caminhando rumo à perdição. Não há bússola, não existem estrelas, é uma escuridão tremenda, onde alguém tem que se manifestar, alguém tem que pular do barco. Porque não há bússola, não há referencial nenhum. Mas quando um pecador, ele resolve pular desse barco, ele se torna o quê? Um ponto de referência para os outros. É isso que nós temos que fazer dentro de casa. Quando uma pessoa da família resolve pular do barco da iniquidade, do erro, e se posiciona, ele se torna um referencial para os outros. Aí o temor tomará conta da família, o temor de Deus, o temor a Deus, e o pecado também se findará. Porque não se tornará a praticar maldade como essa no meio de ti. Você que está aqui, que Deus te abençoe, Deus te dê graça para você se posicionar. Mas com graça, com amor, com carinho, com brandura dentro de casa. E você que está me ouvindo, que Deus te dê graça para você se posicionar dentro da sua casa também. Com graça, com amor, com brandura, com carinho, mas não deixar de se posicionar. Que Deus nos dê sua graça. Vamos orar? Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe como família da IPPI. Que o Senhor nos dê sua graça, seu poder, para que tomemos posturas corretas pela verdade, com amor na nossa casa. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que dele o poder, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Convido agora os irmãos para que participemos da Santa Ceia do Senhor. Quero convidar o presbítero Célio para que se posicione ali na mesa comigo. Nós vamos ceiar nesse momento. Convido os irmãos para que participem desse momento de Santa Ceia. Nós sabemos que é o complexo de eventos. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo para habitar na igreja. A Santa Ceia, ela nos fala desse complexo de eventos. Ela nos convida a pensarmos naquilo que Jesus fez por nós. Não há mais culpa, não há mais condenação para as nossas vidas, nós temos paz, nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele habita em nós, nos capacita a vivermos uma nova vida, uma contracultura cristã. Nós somos capacitados também a amarmos, por isso nós amamos uns aos outros. A Santa Ceia nos fala para nós olharmos para os lados, mas a Santa Ceia também aponta para o fim, aponta para a volta de Cristo. Essa é a nossa esperança, esperança que foi derramada nos nossos corações. Por isso nós podemos passar pelas lutas aqui, pelas aflições, pelas perdas, pelas pandemias da vida, pelos sinais dos tempos, pelas perseguições, pelas tribulações, porque sabemos que um dia Jesus voltará e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado. Estamos aqui juntos, os irmãos estão aqui na igreja, você que está aí na sua casa, convido você então para que você participe, né, desse momento com a sua família, você que está em plena comunhão com a igreja, em plena comunhão com Cristo, você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, está convidado a participar conosco. Eu quero chamar o presbítero Célio para que ele faça essa oração e agradeço os elementos, agradeça por estarmos aqui, porque nós somos fortalecidos nesse momento de Santa Ceia. Vamos orar. Obrigado, Deus querido, pelo privilégio de participarmos deste banquete. Obrigado, Deus, pela sua palavra falada aos nossos corações através do teu servo, pastor Marcos. Obrigado pela presença dos irmãos aqui nesta noite. Obrigado, Deus,
pelo seu Filho Jesus ter morrido em nosso lugar, ter derramado seu sangue, sangue que lavou os nossos pecados, ó Deus. Obrigado porque Ele morreu em nosso lugar, mas Ele vive, ó Deus, junto com o Senhor, e um dia Ele virá para nos buscar, para nos levarmos, ó Deus, para o gozo da salvação, da glória eterna. Em nome de Jesus, amém. Como diz o texto bíblico, tomando o pão, tendo dado graças, como nós já fizemos, partiu e lhes deu, dizendo: esse é meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Convido os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, para que participem desse momento. Convido os irmãos para que nós cantemos mais um hino, e que Deus abençoe a todos os irmãos. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Nós acabamos de participar da ceia do Senhor, e participamos da ceia do Senhor para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos a morte de Cristo, mas anunciamos a sua volta, e quando anunciamos a sua volta, estamos dizendo que Cristo vivo está, ressurreto, vive o Senhor, nosso Salvador. Por isso nós podemos louvá-lo. Castelo Forte, hino 155. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo
menos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Deus te abençoe.